Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Flores Vasques, sou pesquisador de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp de Araraquara. Estou aqui, então, para apresentar o meu artigo Possibilidades Teóricas e Metodológicas para a Interpretação do Gosto e do Consumo no Mercado de Plantas Ornamentais. Esse é um artigo que foi produzido com minha colega, Thais Cristina Caetano de Souza, que também é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Nesse artigo, então, a gente trata justamente sobre essa questão das plantas ornamentais, na medida em que elas não seriam alvo de estudo nas ciências sociais. Esse talvez aí seria o grande problema inicial do qual nós enfrentamos. Então, para realmente tratar dessa questão, nós propomos, além da consideração, né, da questão das plantas ornamentais como um mercado, ali as categorias de gosto e consumo como centrais para a produção de uma agenda de pesquisa sobre essa temática. Para isso, a gente mobiliza uma revisão bibliográfica sobre os temas aí justamente do consumo e do gosto, além de uma consulta sobre essa temática das plantas ornamentais na base de dados do Cielo e no banco de teses e dissertações da CAPES. Então, trata-se de uma revisão bibliográfica, do qual a gente procurou nessas bases de dados, no caso a Cielo, e no banco de teses e dissertações da CAPES, artigos produzidos sobre a temática das plantas ornamentais. E, para a continuação desse processo, a gente trata, então, a questão do gosto, na medida em que nós consideramos que ele poderia demonstrar que as plantas ornamentais representariam determinados estilos de vida e sociabilidades. Desse modo, o gosto por uma planta, ou seja, na medida em que uma pessoa se identifica por uma planta, não seria algo natural, mas socialmente construído. Isso, então, nos colocaria a ideia de que as pessoas que gostam de plantas específicas teriam esse gosto inscrito social e culturalmente, tanto em capitais específicos, ali, capital cultural, né, capital econômico, quanto também em classes determinadas. Sobre o consumo, que é essa outra categoria que a gente está trabalhando nesse artigo, ele poderia também verificar em que medida existiria uma relação entre economia, estilos de vida e plantas específicas, ou seja, nós podemos pensar no consumo de plantas ornamentais como a realização de trocas econômicas, então baseadas no compartilhamento de estilos de vida e específicos, né? Esse compartilhamento, então, ele levaria ao consumo de plantas específicas, ou seja, então nós identificamos durante esse artigo, né, uma possibilidade de considerar, então, as plantas ornamentais e o seu consumo baseado ali no compartilhamento de estilos de vida específicos entre os seres humanos. Esse compartilhamento justamente levaria com que as pessoas viessem, em alguma medida, a consumir determinadas plantas ali, específicas, né? E a partir, então, da mobilização dessas duas categorias, tanto de gosto e de consumo, nós demonstramos a possibilidade de se construir uma agenda de pesquisa que considere as plantas ornamentais como um fenômeno social relevante, ou seja, não como algo natural ou naturalizado, mas se compreender, então, as plantas ornamentais sob sua característica social, ou seja, demonstrar que ali existe, então, uma questão social relevante que pode ser objeto de estudo das ciências sociais. Com isso, a gente demonstra ali ao decorrer do texto que as plantas ornamentais, então, elas raramente são alvo de estudo nas ciências sociais, justamente através daquele mapeamento que nós fizemos na base de dados do Cielo e do banco de teses e dissertações da CAPES. Ao decorrer desse texto, como vocês podem verificar durante a sua leitura, além da consideração das plantas ornamentais enquanto um mercado, as categorias de gosto e de consumo seriam então centrais para essa análise. Em nosso argumento, essa falta de interesse, da qual nós identificamos durante o artigo dos pesquisadores de ciências sociais por essa temática, deve-se ali a uma especialização do conhecimento científico, tá? Nesse sentido, as plantas ornamentais seriam um alvo de estudo apenas da biologia,
por supostamente estarem vinculadas aí ao que é considerado como um mundo natural, ou seja, tudo que é natural não caberia então à sociologia. E o que nós consideramos durante esse artigo é que sim, que o natural ele pode ser identificado, explicitado e mensurado pela sociologia. A respeito disso, a gente mobiliza ali os argumentos de Norbert Elias, Weber, Bourdieu, com o trabalho coletivo com Monique de Saint-Martin, a antropóloga Mary Douglas, o economista Baron Isherwood, para oferecer algumas ferramentas metodológicas e epistemológicas que possam considerar as plantas ornamentais como um fenômeno possível de mensuração dentro das ciências sociais. E aí, a esse respeito, nós destacamos também a necessidade de uma construção de uma agenda empírica, ou seja, pensando que esse é um artigo teórico, então nós consideramos que esse investimento teórico, né, poderia então ser preenchida por algumas agendas empíricas, então, que viessem a mensurar a questão do gosto e a questão do consumo ali, enquanto mercados, para fundamentar justamente esses apontamentos teóricos que foram feitos durante esse artigo. Nesse sentido, então, considerando o consumo e o gosto, significa, além de demonstrar que as plantas ornamentais elas seriam um produto cultural e histórico, que são símbolos, que seriam ali símbolos compartilhados, que representariam também estilos de vida específicos. Assim, nós destacamos, né, eu e Thaís, que as plantas estariam inscritas em um ordenamento simbólico, né, que revelaria, além de seres humanos específicos, né, formas de agir, pensar e sentir diferentes. Ou seja, essa correlação, então, de se pensar que as plantas estariam inscritas em uma gramática, né, em um ordenamento simbólico, né, que revelaria, evidentemente, além dos próprios seres humanos que as consomem, né, que as compram, formas de agir, pensar e sentir diferentes. Fato também que os seus sinais distintivos, né, dessas plantas, tais como tamanho, cor, raridade, eles revelariam não somente ali, plantas específicas, mas um ordenamento próprio da nossa estrutura social, ou seja, viriam a refletir também, então, determinados estilos de vida, né? Com isso, né, e aqui para concluir a nossa apresentação, nós consideramos que esse texto seria uma incursão preliminar sobre essa temática, que de nenhuma forma pretende esgotá-la, né, nem mesmo oferecer aí um único caminho para sua mensuração, né. Então, o grande objetivo desse artigo é justamente oferecer um caminho possível, né, e também encorajar mais pesquisas sobre essa temática das plantas ornamentais que venham a suprir essa lacuna. Então, além disso, esse artigo, como uma de suas também conclusões, ele possibilita e encoraja a compreensão de se integrar novas temáticas à agenda de pesquisa das ciências sociais. Então, fica realmente o convite com essa possibilidade de integração das plantas ornamentais para que as ciências sociais então possa a integrar novas temáticas, né, novas perspectivas e que a integração dessas novas temáticas e novas perspectivas poderia também fornecer em alguma medida ali, a construção de novos arranjos teóricos e metodológicos, né, capaz justamente ali, de compreender ou de aprender todas essas culturas, né, tanto no seu sentido amplo quanto restrito. Agradeço a possibilidade da apresentação e também a possibilidade de publicação do artigo na revista Sem Aspas.